Começou. Boa noite para todos, mas não é possível iniciar sem o pesar e o desejo de força e conforto aos amigos e familiares dos que perderam seus entes queridos nesta pandemia que já fez, no Brasil, mais de 390 mil vítimas. Infelizmente, esse total poderia ter sido muito inferior se houvesse uma política nacional coordenada de combate ao vírus. Inclusive, o fato já é objeto de CPI no Senado, iniciado na data de hoje, 27 de abril de 2021. Mantermos-nos vivos no país é um ato de resistência. E conto com vocês nesse objetivo de viver e lutar por outro mundo possível. E estou feliz em estar aqui com pessoas queridas e de grande significado para a sociedade brasileira. Agradeço as presenças de Ana Paula Oliveira, ativista pela vida, orgulho em tê-la conosco, e dos juízes garantistas, Cláudia Dadico, Rubens Casara e Simone Nassif, dignos de admiração e orgulho. Muito obrigada por terem aceito esse convite. E é preciso explicar, nesses dias de confusões propositais, que não há ilegalidade no adjetivo garantista. Muito ao contrário. Sou Raquel Braga, juíza aposentada, após atuar por 25 anos no TRT do Rio de Janeiro. Faço parte, pela JD, Associação Juízes para a Democracia, do Comitê de Facilitadores do Fórum Social Mundial. E lá estão muitas entidades, de juristas, juízes, procuradores, de pesquisadores, defensores públicos, ONGs, movimentos sociais e muita gente boa. O nosso encontro faz parte da variada grade de temas do Fórum Social e debaterá o avanço neoliberal, o avanço neoliberal e violência estatal. Peço licença aos convidados para fazer uma breve introdução sobre o Fórum Social Mundial e justificar o início no Brasil de forma virtual. E antes de passar a ele, uma observação curiosa merece destaque. Não coincidência, o Fórum Social Mundial figura na companhia da Terra Redonda, marxismo cultural, Paulo Freire, esquerdistas, feministas, defensores dos direitos humanos e outros termos que sofrem ataques dos grupos de extrema-direita no Brasil. Não é coisa de ignorante defender a Terra plana, se redonda, acusar a adoção do marxismo cultural pelas universidades, considerando Marx a personificação do capeta, quando o que se fez foi democratizar o ensino e o acesso a ele pelos vulnerabilizados. Ou atacar Paulo Freire, por discípulo de Marx e também demônio, sendo ele o educador brasileiro com o maior reconhecimento e prestígio internacionais. E da mesma forma tosca, ofender as feministas, os esquerdistas e defensores dos direitos humanos que lutam por igualdade e benefícios sociais. Essa forma de agir não é desconhecimento, mas uma estratégia discursiva, racional, planificada e fácil de espalhar nas redes digitais, como nos adverte o professor João César de Castro Rocha em sua obra Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, o ataque ao Fórum Social Mundial mistura todos os ingredientes, pois tanto os que o organizam como os que o frequentam entendem o girar esférico do planeta, respeitam Marx, amam Paulo Freire e a maioria é esquerdista, com muita honra. E as feministas? Grande parte delas faz o fórum acontecer e comparece lindamente para essa grande ágora moderna, uma verdadeira praça do povo. Feita a introdução, podemos responder que o Fórum Social Mundial nasceu no Brasil, fruto da associação de ideias entre ONGs, organizações não governamentais brasileiras, e o jornal francês Le Monde,
Diplomatique. E o objetivo foi e é firmar um contraponto ao Fórum Econômico Mundial. O primeiro se realizou em Porto Alegre, em 2001, e outros vieram anualmente, a maioria na capital gaúcha, mas já tivemos na Índia. Em 2006, uma experiência inédita, além de Porto Alegre, realização simultânea em outros locais, Mali e Venezuela, objetivando a integração continental, África, América e Ásia. Em 2009, em Belém, em 2013, Tunísia, 2018, Bahia, 2019, Rio de Janeiro, e 2020 e 2021 sem realização, contando com eventos virtuais. Estamos realizando o nosso virtualmente. O público inicial de 10 mil pessoas contou no início com um público de 10 mil pessoas, mas já atingiu ao total de 120 mil participantes entre as suas realizações. Concluímos que o Fórum Social Mundial reúne anualmente pessoas e movimentos sociais de diversos países do globo, que se opõem às políticas econômicas vigentes, contestando prescrições tidas pelos neoliberais com caráter de inevitabilidade. Lembram do Paulo Guedes? A economia não pode parar, empurrando os trabalhadores para a rua, embarcando-os prematuramente no caminho da morte? Os que fazem parte do Fórum Social não entendem a economia que se pratica com um fim em si mesma e não admitem escolhas entre os que permanecerão vivos e os que podem morrer. Os partícipes do Fórum Social Mundial dizem não ao negacionismo, respeitam o isolamento, usam máscaras, seguem a OMS, a Fiocruz, o Butantan, defendem o SUS e exigem vacina no braço e comida no prato. O contexto pandêmico não possibilitou a realização do fórum presencial em 2020, o que atravessou o ano de 2021. E o Brasil, dilacerado pelo golpe empresarial, militar, midiático, institucional, incluído o judiciário, sofreu efeitos na pandemia, maximizados pela necropolítica e agravado pela desigualdade social. Urgente que não se repita o uso do processo como arma para afastar inimigos, o que fez o lavajatismo com o impeachment da Dilma e afastando Lula das eleições. Fatos confirmados em recente decisão de suspeição do Moro pelo Supremo Tribunal Federal, manobra jurídica que resultou no trágico Brasil de hoje. A intensificação do isolamento social pela Covid-19 e os desejos bolsonaristas de destruição do projeto de nação exigiram fazer valer as lutas pelas vias digitais, cujo canal é o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, um dos canais. O Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, até que o povo ganhe as ruas e consigamos nos reunir no México em maio de 2022, local do próximo evento. Por isso, estamos aqui e com os nossos convidados, uma das mães de Manguinhos, que luta pela vida, e juízes garantistas, que são aqueles que velam pela aplicação do devido processo legal, de igual maneira para ricos e pobres, brancos e pretos, homens ou todes e todas, sem olhar a opção de gênero, o status ou o partido político, tendo a Constituição como ponto de partida e querendo além. Nossa pauta retoma o lugar das pessoas sobre o mercado, exige justiça e democracia, igualdade de tratamento e igualdade jurídica, além da redistribuição da riqueza com benefícios sociais. A nossa luta, sem trégua, por igualdade, como uma das ferramentas na batalha pela igualdade social. A exigência pela criação de normas em prol dos direitos humanos, pela manutenção das vigentes, pela recuperação das suprimidas e pela extensão para todos, todas e todos, objetivando eliminar a desigualdade. Assim, apresento a nossa primeira convidada, Ana Paula Oliveira, criadora do grupo Mães de Manguinhos. Ana, explica para a gente sobre o grupo, essa luta pela vida, surgida pelo assassinato do seu filho de 19 anos, Jonathan de Oliveira Lima, em Manguinhos, em 2014,
morto por policiais da UPP. Ai, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou muito feliz com o convite, né? Quero agradecer demais. Essa semana, né? Tá terminando já o mês, né? Última semana desse mês, está se aproximando maio, né? E maio é o mês do assassinato do meu filho. Exatamente, ele foi assassinado no dia 14 de maio. E então, com maio vem muitas dores, né? Muitas lembranças, mas muita luta também. Esse ano completam 7 anos do assassinato do Jonathan e 7 anos da construção do movimento Mães de Manguinhos, né? Um movimento que foi construído através da dor e de muita vontade, né? De mulheres, mães faveladas que queriam colocar sua dor para fora, queriam gritar por essa justiça que há 7 anos eu busco e ainda não encontrei, né? E somos mulheres fortalecendo outras mulheres, né? Sentimos essa necessidade. O movimento das Mães de Manguinhos, ele surge após o meu encontro e da Fátima Pim, mãe de Paulo Roberto, já que a Fátima foi uma das principais testemunhas do assassinato do meu filho, e tinha apenas 7 meses que ela também tinha perdido o filho dela assassinado por policiais da UPP, aqui em Manguinhos. Para muitas pessoas, pessoas de fora, né, a UPP era algo mágico, que ia trazer a paz para as favelas, mudanças, mas eu nunca acreditei nisso, porque eu nunca acreditei que a mudança de uma roupa em alguém ou numa instituição pudesse mudar atitudes, né? Então, assim, a polícia ela sempre foi muito violenta dentro das favelas. Eu sou nascida e criada aqui na favela de Manguinhos, uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e eu cresci assistindo essa violência da polícia. Então, eu nunca acreditei que a UPP traria paz, nem para Manguinhos, nem para qualquer outra favela. E, infelizmente, eu tinha razão. Meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade por um policial que trabalhava na UPP de Manguinhos e que já tinha sido preso 1 ano antes de assassinar meu filho. Ele já tinha sido preso em 2013, acusado de outros crimes, né, de outros homicídios, ter cometido outros homicídios. Então eu pergunto, justiça para quem? Onde que está essa justiça? Sabe? Eu estou aqui dividindo, né, essa mesa com juízes, com todo o meu respeito. Eu acredito sim que tenham diferenças. Acredito sim que vocês lutam por uma justiça de verdade, lutam por uma democracia, mas infelizmente o que a gente vê quando a gente entra naquele Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que a gente não é visto, nós não somos vistos como iguais. Aqueles juízes e promotores, eles não nos enxergam ou eles não se enxergam na gente, na nossa fala. Então fica muito difícil, né? A maioria dos juízes são brancos, né? Nunca, não dá nem para medir o que é ser um morador de favela. Não sabe nem o que ter a pele negra e, por esse motivo, ser alvo de tanta violência. Então, o movimento das Mães de Manguinhos, ele nasce após o assassinato do meu filho e do filho da Fátima. A gente se encontra, apesar da gente morar na mesma favela, a gente não se conhecia. A gente vem se conhecer após os assassinatos dos nossos filhos, porque a gente tinha uma única vontade, né? Que era de uma segurar na mão da outra mesmo e irmos à luta,
porque direito ao luto nós não tivemos, como a maioria das mães e familiares, porque a maioria dos casos de homicídios cometidos pela polícia não são investigados. Os casos que são investigados, e tá aí as pesquisas que comprovam isso, são os casos onde os familiares vão fazer investigação, fazem até mesmo perícia de local e tantas outras coisas que deveria ser obrigação da polícia. Então, nós seguramos mesmo, literalmente, uma na mão da outra e fomos à luta nessa busca pela verdade, porque a polícia, além de assassinar os corpos, assassina também a dignidade e também a dignidade dessas vítimas, sabe? Tentam de todas as formas deslegitimar, desumanizar essas vítimas. E para a gente é uma dor muito profunda, muito grande. A gente vê nossos filhos sendo assassinados 2 vezes, sabe? Pela bala e por essa falácia. Morreram porque eram bandidos, morreram porque estavam trocando tiros. Então, é uma dor muito grande, né? E como eu já disse, a gente não tem direito ao luto. Então, o nosso movimento ele surge dessa luta por justiça, por memória, né? Dessa vontade de não deixar que os nossos filhos se tornem apenas mais um número para a estatística de violência policial, porque eles têm mãe, eles têm família, eles têm amigos, têm vizinhos que até hoje sentem a falta deles. Até hoje, quando tocam no nome ou no que aconteceu, todos sofrem. E aí a gente sai de Manguinhos e eu me perguntava muito por que isso aconteceu, por que a polícia fez isso com meu filho. Um tiro nas costas, pistola .40, na região do cóccix. Talvez se meu filho tivesse sobrevivido, hoje ele estaria vegetando em cima de uma cama. Um menino de 19 anos, cheio de vida, cheio de sonhos, um menino super amado, super querido por todas as pessoas que o conheciam, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de ser a mãe do Jonathan, sabe? Tenho muito orgulho de levá-lo no meu peito, de estampá-lo no meu peito, de lutar por ele, de ser a mãe dele, o meu filho, Jonathan. E quando a gente sai de Manguinhos, a gente encontra outras mulheres, outras mães, e eu encontro a resposta para a pergunta que eu tanto me fazia: por que mataram meu filho? Quando eu enxergo essas outras mulheres e vejo que são todas mulheres negras, pobres, moradoras de favela, e os meninos que estão nas suas camisas também são jovens negros, a gente começa a ter um entendimento do que está acontecendo, né? Que não foi por um acaso, não foi porque os policiais da UPP não tiveram tempo para ser treinados, não foi nada disso. É simplesmente, infelizmente, porque existe uma política de segurança pública voltada para o extermínio da população negra, da população de favela, sabe? Isso é inadmissível. É inadmissível que uma boa parcela da sociedade se mantenha indiferente ao que está acontecendo. Todos os dias, pessoas são assassinadas simplesmente por morarem dentro de uma favela, simplesmente por serem pessoas negras, sabe? E o movimento das Mães de Manguinhos vem à luta para dizer que nós não iremos aceitar isso, nós iremos lutar. E a gente precisa que outras pessoas apoiem a nossa luta, que outras pessoas venham com a gente, sabe? Nós estamos lutando por vidas, e eu acho que não há nada mais legítimo do que a luta pela vida. Nossos filhos não irão mais voltar. Não existe justiça que se faça, que vá nos contemplar de forma plena, porque a justiça seria os nossos filhos vivos. A justiça seria se os nossos filhos pudessem viver. Se o meu filho pudesse ter saído da nossa casa com a namorada e pudesse voltar de novo para mim. E o meu filho não teve esse direito. Então, a justiça ela nunca vai acontecer
sabe? Porque nunca vão poder nos devolver os nossos filhos. E quando me perguntam se eu acredito na justiça, eu sempre falo, eu acredito na luta das mães. Eu acredito na nossa luta. Eu acredito na luta de todas as pessoas que vêm ao nosso lado caminhando, nos dando a mão. E lutando pela mesma causa. Lutando pelas vidas, sabe? Pelas vidas nas favelas. Porque não são as outras vidas que estão em risco. Eu detesto essa falácia de balas perdidas. Não existem balas perdidas. Essas balas, elas têm um direcionamento. Essas balas, elas estão direcionadas para as favelas. Quem estão morrendo são as crianças negras, são os jovens negros. Quem está morrendo é o povo da favela. Não tem bala perdida, tem balas direcionadas para o nosso povo. Então, acho que é preciso jogar por terra essa falácia de bala perdida, porque essas balas perdidas, elas não encontram vítimas nos grandes condomínios. Essas balas perdidas, elas não estão matando crianças brancas, não está matando jovens brancos, classe média alta, não. Está matando o povo favelado, que é tido como um alvo inimigo que deve ser abatido. E as mães de Manguinhos vêm nessa luta para dizer que não vamos dar um passo atrás, que nós iremos lutar até o fim, por justiça, pelos nossos filhos que não vão mais voltar, mas pela vida dos que ainda estão aqui. Estamos num momento de pandemia, mas nós não estamos de braços cruzados. Infelizmente, a gente é o tempo todo procurada para algum tipo de apoio, né? Nesses tempos de pandemia que a gente tem que fazer isolamento social, isso é um privilégio para poucos. A favela não tem esse direito. A favela tem que estar o tempo todo se protegendo, porque além da Covid, além de estarem nos matando de Covid, porque quem está morrendo nos hospitais por falta de leito também não é o povo rico, o povo que tem condições, não é. Quem está morrendo é o povo preto, é o povo pobre, que não vai conseguir um leito num hospital. Então, nós estamos morrendo, sim, por falta de vacina, nós estamos morrendo por Covid e o nosso povo também está morrendo de fome. E, além de estar enfrentando tudo isso, continuamos sendo assassinados a bala, pela bala do Estado, que em nenhum momento chega para trazer cesta básica. Nós estamos há mais de um ano, né, nessa pandemia. E somos nós por nós. Somos nós que estamos correndo atrás de cestas básicas para o nosso povo. Somos nós que estamos acolhendo mães. Somos nós que, durante a madrugada, atendemos o celular para ouvir uma mãe, porque ela está nesse processo que tem que ficar dentro de casa e que a gente não pode mais se encontrar nos atos, na porta do Tribunal de Justiça, na porta do MP, a gente não pode se abraçar. Então, tem muitas pessoas que estão ficando mais depressivas ainda. Então, nós fazemos muitas coisas, apesar de estarmos despedaçadas. E a gente está aqui para dizer que essa luta pela vida não pode ser só uma luta das mães, dos familiares que perderam. Antes de entrar aqui para essa conversa com vocês, para esse debate, a mãe do menino João Pedro, que foi assassinado pela Polícia Civil dentro de casa em São Gonçalo, ela acabou de me mandar uma mensagem. No próximo mês de maio, no dia 18, completam 1 ano do assassinato do João Pedro. O João Pedro, ele queria ser advogado. Quem sabe um juiz, quem sabe um promotor. Esse sonho foi tirado dele. O João Pedro, ele estava cumprindo, né, o isolamento social, ele estava dentro de casa e ele foi assassinado. Então, são muitos privilégios que não chegam até a favela. A democracia na favela nunca existiu. Isso não é falácia, não é mimimi. Quem está aqui sabe. Então, aqui na favela, a gente tem uma operação policial, o policial não vai bater na porta perguntando se pode entrar, tá? Ele vai dar pesada na sua porta e vai entrar. E se você for questionar,
você é capaz de ser forjada, é capaz de sofrer agressões físicas. Então, é muita luta, é uma luta diária, é uma luta contínua, né? E a gente conta muito com o apoio de todos vocês. Do dia 10 ao dia 14 de maio, nós, as Mães de Manguinhos, estaremos fazendo o nosso mais um levante das Mães de Manguinhos, né? E a gente gostaria muito do apoio, que vocês participassem também. A gente vai estar fazendo um ato em memória nas nossas redes sociais. E é isso. São 7 anos nessa busca por justiça por Jonathan. Então, a gente pede que vocês junte o grito de vocês ao nosso grito. Justiça para Jonathan, justiça para João Pedro, justiça para todos os nossos filhos que foram assassinados em prol de uma política pública, uma política de segurança pública que não nos atende, sabe? Uma política de segurança pública que é uma política racista, excludente, é uma política que nos mata. E que tem, né, sabemos, está aí, estão querendo colocar, né, não sei se já foi, mas mais armas nas ruas, né, que as pessoas possam ter mais acesso às armas, né? Quem vai pagar essa conta somos nós, infelizmente. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai te passar a palavra de novo. Você está corretíssima. Eu agradeço, eu peço desculpa, sempre me excedo. Querida. Desculpe porque eu acabei interrompendo, mas para a gente prosseguir, eu tenho certeza que todo esse racismo estrutural que você expôs, que toda essa falta de democracia, você vai ouvir dos juízes exatamente sobre isso, concordando plenamente com você. Parabéns pelo seu diagnóstico. A gente sente muito esse sofrimento na pele diário, e eu vou passar a palavra para Cláudia Maria Dadico, que é doutora em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, juíza federal na 7ª Vara de Florianópolis, especializada em matéria criminal, associada da AJD, e lançou em 2020 o livro Crimes de Ódio, aqui está, Diálogos entre a Filosofia Política e o Direito. E eu queria até para você, tem aqui na página 85, o que a Cláudia coloca: as tensões e dilemas internos, quando transportados para o âmbito da ordem internacional globalizada, catalisam os impulsos de violência contra as minorias, à medida que os Estados falham em suas responsabilidades decorrentes da condição de guardiões dos interesses de seus nacionais, em face dos poderes das potências e organizações supranacionais dominantes. Assim, os Estados-nação passam a converter as angústias de fracasso de seus projetos de soberania e mesmo suas próprias impotências no concerto das nações em impulso de expulsão ou eliminação das minorias. Que essas minorias não são, por vezes, nem minorias, mas são os subalternizados. Então, Claudinha, você podia explicar o neoliberalismo e o impacto sobre as nossas vidas, além de tudo que você quiser trazer para o debate? Muito obrigada, né? Em primeiro lugar, acho que antes até de agradecer, é preciso manifestar aqui o sentimento que a fala da Ana Paula nos provoca, né? Que ela nos convoca a colocar os nossos corpos junto com os corpos das mães de Manguinhos, né? Na resistência a essas formas de extermínio que estão destinadas aí aos nossos irmãos, né? Então, Ana Paula, olha, toda força e toda solidariedade, estamos juntas e vamos adiante, né? Bem, a minha fala, então, agradecer, né, então, pelo convite,
pela oportunidade de estar repartindo essa mesa com pessoas incríveis, né, por estar representando a JD nesse evento fantástico, um evento mundial, né, o Fórum Social Mundial Justiça, Cidadania e Democracia, nessa primeira semana de mobilização. E, enfim, então, para falar sobre esse tema, atendendo aqui a pergunta da Raquel, né, brevemente conceituar o neoliberalismo. E eu tinha proposto 2 questões para essa primeira rodada também, que é como se caracteriza um neoliberalismo que se alia a forças extremamente conservadoras, né, ou diretamente fascistas, sem deixar de ser neoliberalismo, né? Será que não haveria uma contradição aí, né? E a segunda questão, como esse neoliberalismo conservador gera esses impactos especificamente sobre esses corpos, os corpos feminizados, os corpos racializados, né? Como isso se traduz em violência estatal. Então, para essa primeira rodada, seriam essas 2 primeiras questões. Tem outras depois para a segunda rodada, sobre o papel que o judiciário pode desempenhar nesse debate. Conceituar o neoliberalismo numa mesa integrada pelo Rubens Casara é uma grande responsabilidade, né? Mas vamos lá. Entre os autores que eu pesquisei, há um consenso de que não é correto falar em um único neoliberalismo, mas em muitos neoliberalismos, né? Então, assim como o capitalismo também evoluiu, sofreu mutações, assim também ocorre com o neoliberalismo. Então, há aqueles que privilegiam um enfoque economicista, né, para os quais o neoliberalismo, cuja incubação intelectual é atribuída ao colóquio Lippmann, realizado em Paris em 1938, esse neoliberalismo, nessa versão economicista, se caracterizaria por superar o imperialismo ao buscar impor imperativos de mercado atrelados não apenas a territórios, mas a todas as atividades humanas. O neoliberalismo, assim, estaria associado à ideia de um mercado autorregulador, para o qual o Estado representaria, na verdade, um obstáculo à eficiência ou uma mera instrumentalidade a serviço de interesses econômicos e financeiros de um mercado em constante expansão. Para o David Harvey, o neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria de práticas políticas econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser alcançado mais plenamente pela emancipação das liberdades e competências empresariais individuais, dentro de uma estrutura institucional caracterizada por direitos consistentes à propriedade privada, a mercados livres e ao livre comércio. O papel do Estado, assim, seria o de criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas. Numa outra perspectiva, não estritamente economicista, há aqueles que compreendem o neoliberalismo a partir da noção de governamentalidade, desenvolvida por Michel Foucault. A governamentalidade, para Foucault, consiste no conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises, reflexões, cálculos, táticas, que permitem exercer essa função bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança. Assim, o neoliberalismo representaria uma autêntica nova razão do mundo, tendente a estruturar e organizar não apenas as ações de governo, mas também a conduta dos governados, até mesmo sua autoconcepção, segundo os princípios de competição exacerbada, eficiência e utilidade. Ou seja, a governamentalidade, ao mesmo tempo em que regularia as ações do governo segundo uma racionalidade própria, também produziria subjetividades de acordo com essa mesma razão. No caso da governamentalidade neoliberal, esses sujeitos, esses novos sujeitos, seriam, por exemplo, o entregador do Uber, né? O entregador do iFood, ou de aplicativos que se compreendem como empreendedores de si mesmos e que trabalham em regimes flexíveis. Para compreender os modos de subjetivação do neoliberalismo, vale a pena assistir o filme Você Não Estava Aqui,
do Ken Loach, né? Ali fica bastante evidente esse modo de produção também dos sujeitos dentro dessa lógica neoliberal. Para os estudiosos da governamentalidade, os mecanismos de governo não estão, portanto, situados apenas no Estado, mas circulam em toda a sociedade, assim como através das fronteiras nacionais. Dessa forma, se no modelo liberal da governamentalidade, o antigo, né, do capitalismo, vamos dizer assim, tradicional, a biopolítica ainda se ocupava da gestão da vida e das melhores condições de vida da população, com foco não apenas em viver, mas fazer melhor que simplesmente viver, mas também coexistir, comunicar-se, transformar-se em forças do Estado. Sob as novas formas de organização dos modos de produção neoliberal, ocorre uma alteração substancial da governamentalidade e da sua razão de Estado. Segundo essa nova lógica, não haveria lugar para os pactos sociais de solidariedade social, da criação de direitos ou da inclusão de grandes contingentes populacionais nas cadeias produtivas, tal como ocorria nos modelos de produção do Fordismo, das grandes plantas industriais, do toyotismo. Mas, ao contrário, se estabelece sob a lógica da exclusão, já que altos índices de desigualdade e de desemprego não são apenas tolerados por esses novos modos de produção, mas sim incorporados à sua dinâmica regular. Assim, a descartabilidade de contingentes populacionais passa a ser um cálculo aceitável e até mesmo desejável nessa nova razão de Estado. Numa outra ainda perspectiva, Louis Vacan afirma que, muito embora o neoliberalismo se caracterize como um projeto em aberto, plural, adaptável, é possível identificá-lo a partir de um núcleo que o define. Esse núcleo consiste numa articulação entre Estado, mercado e cidadania. Segundo Vacan, o Estado é aparelhado para impor a marca do mercado a tudo que se refere ao exercício da cidadania. Nesse sentido, também outra estudiosa do neoliberalismo, posso até depois mostrar o livro dela aqui, como a Raquel está fazendo, a Wendy Brown, né, no livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela aponta que o avanço e o aprofundamento dessa dinâmica economicizou a lógica do mercado em praticamente todos os domínios da vida e preparou o terreno para mobilizar e legitimar forças ferozmente antidemocráticas na segunda metade do século XXI. Esse argumento ela desenvolve e diz que o extremismo conservador, né, que agora caracteriza essas novas manifestações do neoliberalismo, produziu um rebento indesejado, segundo ela, uma criação frankensteiniana, né? Então, esse novo modo de operar do neoliberalismo em aliança com o extremismo o torna indissociável de outros poderes e forças, tais como o ódio. Nele compreendidos o racismo, a misoginia, a xenofobia, a homotransfobia, etc. E ainda outros males, como o niilismo, o fatalismo e o ressentimento. O fracasso do empreendedor de si mesmo pode, assim, ser sempre atribuído ao outro, à mulher, ao imigrante, à pessoa negra, a todo aquele que é visto como um obstáculo à sua trajetória de sucesso. O ódio, nesse contexto, opera como um mecanismo que, além de apagar a consciência dos lugares de cada um na luta de classes, captura o sofrimento para transformá-lo em força política. Essa conjugação entre neoliberalismo e fascismo tem sido denominada por alguns estudiosos do norte global como uma novidade, sob o título de novos fascismos. Todavia, Verônica Gago, estudiosa feminista argentina, nos faz ver que na América Latina a origem do neoliberalismo é indissimulavelmente violenta. São as ditaduras que vieram para reprimir um ciclo das lutas das classes trabalhadoras, das associações de bairro, dos movimentos estudantis, campesinos, que marcam seu início. Assim, de forma distinta do norte global, no sul, e em particular na América Latina,
o neoliberalismo se apresenta como um regime de existência do social e um modo de mando político instalado regionalmente, com o massacre estatal e paraestatal da insurgência popular, e consolidado nas décadas seguintes a partir de grandes reformas estruturais, segundo a lógica do ajuste das políticas globais. A conjunção entre o neoliberalismo e o autoritarismo tem na América Latina um papel-chave, no qual a violência estatal e paraestatal é a sua marca distintiva. No Brasil, essa aliança entre o neoliberalismo e o autoritarismo encontrou um terreno fértil. Há que se recordar que, segundo Luiz Antônio Machado da Silva, as raízes históricas do Brasil permitem afirmar que, ao contrário dos mitos do brasileiro cordial ou da democracia racial, a sociabilidade violenta é uma de suas marcas constitutivas. Há muitos anos, os números alarmantes de mortes violentas praticadas por agentes estatais contra pessoas negras, e aqui o testemunho da Ana Paula é dramático nesse sentido, atingem níveis de uma autêntica guerra civil, uma guerra civil que tem sido naturalizada, incorporada à nossa paisagem. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que o índice de letalidade decorrente de ações oficiais das polícias militares no Brasil subiu de 0,8 para 1,8 por 100 mil habitantes entre 2015 e 2019. Se o foco for a letalidade decorrente de ações de policiais civis e militares em serviço ou não, o índice sobe para alarmantes 3,4 por 100 mil habitantes. E, no Rio de Janeiro, 11,4 por 100 mil habitantes apenas no ano de 2019. A imensa maioria das vítimas desses crimes violentos é negra. Segundo o Atlas da Violência 2020, para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros foram mortos, ou seja, quase o triplo. Esse contexto coloca, na verdade, a própria noção de governamentalidade de Foucault em xeque. O Brasil consegue fazer isso, né? Isso porque, como vimos, a governamentalidade e suas técnicas devem se exercer não sobre territórios, mas sobre populações. O massacre da população negra, pela ação letal da polícia, parece recusar a esses cidadãos o estatuto de seres humanos, aqueles que vêm sendo sistematicamente massacrados. O Brasil parece excluir seus cidadãos e cidadãs negros e negras do conceito mesmo de população. Essa terrível constatação faz com que o termo cunhado por Achille Mbembe de necropolítica, muito mais que um slogan, uma palavra de ordem ou um termo da moda, ganhe um significado ainda mais dramático e doloroso no contexto brasileiro, não apenas por incorporar a morte e o fazer morrer em seus cálculos, mas por escancarar a recusa deliberada em incluir as pessoas negras como autênticos integrantes da população da qual a governamentalidade deveria ocupar-se. No Brasil, falar-se em governamentalidade neoliberal parece uma contradição em seus próprios termos. Os conceitos de vida nua de George Agamben e de necropolítica de Mbembe são conceitos que, para nossa vergonha como nação, retratam com maior fidelidade a vida real das pessoas negras periféricas em face da violência estatal. Raquel, como está meu tempo? Que eu não sei se eu avanço para a segunda pergunta. Vamos deixar, então, para o segundo bloco. Tá certo. Obrigada, Claudinha. De nada. Então, a Ana Paula expõe os efeitos de uma ordem sobre os moradores da comunidade tratados pelo Estado como descartáveis. Claudinha evidencia a lógica excludente, planejada e planificada, que a ela também interessa essa eliminação. E agora nós vamos passar a apresentação do Rubens, escritor e juiz de direito do TJ Rio de Janeiro, titular da 43ª Vara Criminal da capital do Rio de Janeiro. Entre as suas obras, nós temos o Estado Democrático, Estado Pós-Democrático, quem dera fosse democrático, pós-democrático, sociedade sem
o outro livro, Sociedade Sem Lei, e Contra a Miséria Neoliberal, que, segundo me informaram hoje, estará nas livrarias a partir do dia 17 de maio. Estou ansiosa. Rubens tem tratado desses temas e eu passo direto para ele com uma pergunta: como vamos resistir a essa sociedade sem lei, ou com uma lei para alguns? Eu estava mutado. Bem, agradeço, Raquel, prazer estar contigo aqui. Agradeço a oportunidade de ter ouvido a Ana, a Cláudia, daqui a pouco ouvir a Simone também. É muito legal, em meio a esse caos que nós estamos lançados, um espaço como esse, que é um espaço de reflexão, é um espaço para a gente ouvir o outro, e é também um espaço de afeto, quando a gente se depara com pessoas tão queridas, como vocês são para mim. Eu vou aproveitar a fala da Ana e da Cláudia para tentar responder essa tua pergunta, Raquel. Porque me parece, e a Cláudia tem razão, que hoje não dá mais para encarar o neoliberalismo como uma teoria econômica desenvolvida na década de 20, na década de 30, 40, pensar em termos de Mises, Hayek ou Gary Becker. Não é disso que se trata hoje. Também não é uma governabilidade, governamentalidade, como tentou desenvolver Foucault em 73, quando ele escreve O Nascimento da Biopolítica. Ali era o início da percepção do que era o neoliberalismo, de que era algo novo. Tu vê ali um Foucault ainda, em certo sentido, impressionado e seduzido pelo neoliberalismo. Então, hoje, me parece que a gente tem que ter uma outra compreensão do que é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo hoje? Ele é tudo isso, mas é, sobretudo, uma racionalidade. Eu estou falando isso nos termos que estão sendo desenvolvidos pela Wendy Brown, pelo Christian Lavallo, pelo Pierre Dardot, dentre outros. O que é uma racionalidade? Grosso modo, é um modo de ver e atuar no mundo. É um modo de compreender e produzir efeitos no mundo, que se caracteriza por cálculos de interesse a partir, basicamente, das imagens de empresa e de concorrência, e, com isso, se trata tudo e todos como objetos negociáveis quando se vislumbra algum tipo de valor de uso, e quando não há esse valor de uso como objetos descartáveis, inclusive pessoas. E um cálculo de interesse que visa sempre e sempre apenas o lucro ou vantagens pessoais. Tudo aquilo que não busca o lucro nem vantagens pessoais é percebido como irracional, não é tido como racional. Então é isso a racionalidade neoliberal. Essa racionalidade vai produzir mudanças estruturais no indivíduo. Cada vez mais os indivíduos passam a atuar a partir de um registro que nós poderíamos chamar de psicótico, quando não há limite à ação, ou perverso, quando há limite e o sujeito goza ao violar esses limites. Né? Produz mudanças no plano do Estado, gerando aquilo que eu chamei nesse livro de Estado pós-democrático, que é o Estado neoliberal, no qual há uma reaproximação pornográfica entre poder político e poder econômico. Se o Estado moderno nasce da separação entre poder político e poder econômico, o Estado neoliberal há uma reaproximação, não raro. O próprio titular do poder econômico exerce diretamente o poder político. Para não ir muito longe, vamos pensar em Trump e Berlusconi, ou seja, o titular do poder econômico, que está exercendo diretamente o poder político. Isso vai gerar uma série de repercussões que não cabe aqui, não dá tempo de desenvolver. E gera isso que você mencionou, que é essa sociedade sem lei, que é a instauração de uma espécie de vale-tudo na sociedade. E quando há um vale-tudo na sociedade, você nega a própria ideia de sociedade. Você nega a própria ideia de laço social. Desaparece a ideia de laço social. As pessoas não se relacionam com outras pessoas, elas se relacionam com objetos, ou com pessoas tratadas como objeto. A própria pessoa se vê ou como
um empresário de si e vê o outro como uma empresa concorrente que deve ser vencida, quando não como um inimigo a ser destruído, ou se vê como, para utilizar uma expressão do Gary Becker, desse neoliberal norte-americano, ou se vê como um capital humano, que ele deve... as suas ações devem ser voltadas sempre para agregar capital, né, para se tornar uma pessoa mais útil, mais importante, com mais valor na sociedade. A gente vê que essa racionalidade leva a essas transformações sociais. Então, vencer a sociedade sem lei, como você me perguntou, Raquel, passa por mudar a racionalidade hegemônica. Substituir essa racionalidade que se tornou hegemônica na década de 80, sobretudo nos Estados Unidos de Reagan e na Inglaterra de Thatcher, não sem antes ter sido testado no Chile, após o golpe de Estado que depois matou Salvador Allende, o golpe de Estado de Pinochet, ali com os Chicago Boys, dentre eles Guedes, que é o nosso ministro da Economia, né, um Chicago Boy raiz, né, um neoliberal raiz, tosco, mas raiz. Então, nós temos que mudar essa racionalidade, porque essa racionalidade, como mencionou a Ana e como mencionou a Cláudia, leva ao extermínio de parcela da população, de todos aqueles que são percebidos pelo poder econômico como dispensáveis ou como indesejáveis. E cada vez mais aumenta o leque dos indesejáveis. São indesejáveis os pobres, porque não dispõem de poder de consumo, não interessam à sociedade de consumo, não interessam ao mercado propriamente dito. Sobretudo, os pretos. Isso num país racista, historicamente racista, como o Brasil, um país que foi incapaz de elaborar um fenômeno histórico como o racismo, e por isso, no Brasil, sem dúvida, se naturaliza a hierarquização entre as pessoas, a gente dá valor às pessoas. Então, um garoto preto que é morto na favela não gera comoção, no máximo uma nota de rodapé no jornal. Se for um garoto branco morto indo para o mesmo colégio, vai gerar comoção. Se ele for morto na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, ou em qualquer bairro de elite, gera comoção. Por quê? Porque nós não elaboramos o que foi a escravidão, então nós continuamos naturalizando essa hierarquia entre as pessoas. No Brasil, nós temos uma coisa absurda, que é o elevador de serviço, onde algumas pessoas não entram, e o elevador social, onde algumas pessoas são proibidas de entrar. Essa naturalização de algo absurdo, como a hierarquização entre as pessoas, é fruto dessa racionalidade neoliberal, que tem uma característica muito interessante, a plasticidade. Ela vai se adaptando a diferentes ideologias e vai se adaptando a diferentes modos de ver o mundo. Então, num país racista e sexista como o Brasil, ele vai se adaptar tranquilamente ao racismo e ao sexismo para fazer o que importa para ele. O Estado neoliberal não é um Estado fraco, não é um Estado pequeno, não é um Estado diminuído, ao contrário, ele tem que ser necessariamente um Estado forte, e essa talvez seja a principal diferença do Estado neoliberal para o Estado liberal. Por que ele tem que ser forte? Porque ele tem que atender às necessidades do dono do poder econômico, daquele 1% a que Chomsky chama de super ricos. Então, para atender esse 1% dos super ricos, ele tem que ser forte, ele tem que prestar dinheiro quando os bancos estão para quebrar, dentro ou nas várias crises que são inerentes ao funcionamento normal do capitalismo. As crises são da essência do capitalismo. Então, precisa de um Estado forte para socorrer os bancos, por exemplo. Ainda mais hoje em dia, nesse nosso modelo, que é o modelo principal econômico dentro do neoliberalismo, que é o da economia não produtiva, ou seja, de uma economia que não gera riqueza, que procura gerar capital a partir do próprio capital. Estou falando aqui do rentismo. E precisa ser um Estado forte para controlar os indesejáveis, para matar aquelas pessoas que não interessam à sociedade. E quando eu falo para matar, eu estou falando matar por ação, com o extermínio da população negra nas favelas, e por omissão, esse deixar morrer, que hoje fica muito evidente diante da crise sanitária, que não é só sanitária, é uma crise econômica, é uma crise humanitária, é uma crise social gerada pelo Covid-19. E aí eu acho que o Ackman Mbembe está completamente certo quando ele fala, em Ana Paula, num devir negro da sociedade. O que seria esse devir negro da sociedade?
cada vez mais pessoas vão ser tratadas como, historicamente, os negros sempre foram tratados. É um devir indesejável. E 99% da população é potencialmente indesejável. Só não é indesejável o titular do poder econômico, os detentores do poder econômico. Então, cada vez mais pessoas, inclusive aquele branco, pobre, racista, vai começar a ser tratado como sempre foram tratados os negros num país racista como é o nosso Brasil. E isso precisa ser compreendido. Mas as máquinas de produção de subjetividade impedem a compreensão dessa lógica. Percebam, está tudo interligado. Então, é por causa dessa racionalidade neoliberal, desse modo de pensar e agir que se tornou hegemônico, que os juízes e promotores, abre aspas, não enxergam o povo da favela, não conseguem enxergar o povo da favela. Eles atuam a partir desses cálculos de interesse, no qual tudo aquilo que não é busca por lucro ou busca por vantagens pessoais é tido como irracional. Todos aqueles que não interessam ao poder econômico, aos olhos, não são indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico, são tidos, de fato, como dispensáveis. Isso não vai mudar enquanto o capitalismo estiver sob essa forma sem luvas, que é o neoliberalismo. Enquanto a gente não substituir o capitalismo e a sua racionalidade, a racionalidade neoliberal, por outra racionalidade, a sociedade continuará sendo sem lei, nesse sentido de se instaurar um vale-tudo na busca por lucro ou vantagens pessoais de uma camada muito pequena da sociedade, daquele 1% daqueles que detêm, de fato, o poder econômico. E, gente, quando eu estou falando aqui de deter o poder econômico, eu não estou falando, e no Brasil isso é importante de ser dito, eu não estou falando daquele cara que compra um carro do ano em 60 prestações e acha que é elite. Esse cara está muito mais próximo do pobre que está sendo exterminado da favela do que dos ricos que muitas vezes nem moram no Brasil. Ainda mais num país como o Brasil, em que o capitalismo tem uma característica, mais ou menos, o capitalista brasileiro tem uma característica de mediação. De modo geral, ele é o intermediário do verdadeiro dono do capital que está fora do país. E a Lava Jato deixou isso muito claro, no sentido em que ali se destruiu uma parcela considerável da economia brasileira para atender a interesses de fora do país. Então, quando eu estou falando em racionalidade neoliberal, eu estou de pleno acordo com você, Ana Paula. Enquanto esse modo de ver e atuar for hegemônico, não vai se ver justiça acontecer em nenhum sentido. Não vai se punir quem violou a lei. Eu estou falando aqui lei num sentido até mais amplo, de que violou os limites democráticos, os limites que são necessários à vida em sociedade. E perceba, o neoliberal, o Hayek, então, deixava isso muito explícito, não gosta da sociedade, da ideia de sociedade. A Margaret Thatcher dizia que a sociedade era uma ficção que deveria ser abandonada. Então, eles não gostam de sociedade. É isso. Por isso, dentro dessa racionalidade, o egoísmo se torna virtude. O egoísmo, que mesmo na tradição cristã sempre foi um vício, se torna virtude. Enquanto a solidariedade e a fraternidade passam a ser vistos como fraquezas dentro dessa lógica da luta concorrencial ou da luta pela destruição dos inimigos. Então, essa racionalidade precisa ser vencida para que a gente supere a sociedade sem lei, para que a gente resgate algo de democrático, porque a racionalidade neoliberal também atenta e afasta a soberania popular. Não há um governo do povo para o povo, há um governo do detentor do poder econômico, ou de seus representantes comprados desde as campanhas eleitorais para os detentores do poder econômico. Gente, desculpa se eu passei muito do tempo. Nada, querido, obrigada. Vocês vejam, né? O papel... só tem uma pessoa aqui que tem um papel mais difícil que a Simone fala agora. Sou eu, porque eu tenho que cortar a fala, as falas maravilhosas, desde a Ana Paula, da Cláudia, do Rubens. Como é que a gente faz isso? Eu peço desculpas. Eu só faço isso porque vocês são queridos e vocês não devem ter dúvida do meu afeto por cada um de vocês, porque realmente é muito difícil. Então, eu vou apresentar aqui a Simone Nassif,
que é mestra em saúde pública pela ENSP, que é a Fiocruz, juíza de direito titular da primeira vara criminal de Nova Friburgo, membro da JD e da ABJD. E, Simone, nessa sociedade que foi apresentada, em que o capitalismo, nas vestes do neoliberalismo, dispensa o bem-estar social, a solidariedade, elimina o outro, que considera descartável, quer o Estado forte para garantir o rentismo, quer os trabalhadores competindo entre si como empreendedores, necropolítica policial, necropolítica sanitária, judiciário cooptado, ou o próprio Estado, ou o próprio judiciário violador da lei, no lavajatismo. A minha pergunta para você é: neoliberalismo e fascismo são parentes em que grau na necropolítica? São irmãos gêmeos, quase siameses. Boa noite a todos, todas, todes. Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui, ao mesmo tempo pensando por que eu aceitei esse desafio de falar depois da Ana Paula, da Cláudia e do Rubens. Mas, como eu sou uma pessoa corajosa, vou enfrentar. Eu quero dizer que, antes de tudo, Ana Paula, aquilo que eu escrevi ali no nosso grupinho provisório, ouvir você sempre me sacode, sempre me traz assim para o peito uma indignação, me faz acordar uma indignação que sempre viveu dentro de mim e que me impulsiona para a luta, me impulsiona para frente, para eu continuar caminhando. E obrigada por me aceitar e caminhar junto comigo, porque eu acho que nós estamos caminhando juntas. Eu jamais vou saber qual é a sua dor, eu jamais vou ter a dimensão da sua dor, mas a sua dor me toca, ela me toca, me inspira e me faz ter vontade de estar nessa caminhada junto com você. Obrigada. Fiz algumas anotações, mas eu vou começar aqui falando de algumas coisas que foram ditas que se costuram dentro do que eu preparei para falar. E eu começo a falar, assim, a lembrar as coisas que vocês falaram. A Ana Paula faz duas provocações, né? Ela pergunta: justiça para quem? E ela mesma responde: não existe justiça que nos contemple de forma plena. Eu queria deixar isso no ar, porque eu vou, talvez na segunda, não sei se der tempo, falo agora nessa primeira parte, mas eu vou falar sobre o papel do judiciário dentro dessa sociedade neoliberal e capitalista. Então, já adiantando, o poder judiciário é o Estado, e o Estado ele existe em função do capital, ele existe para servir o capital. Isso Marx, lá longe, lá novinho, quando ele ainda era liberal, né? O Marx foi liberal um dia. Marx não foi marxista sempre, né? Ele foi marxiano, mas não sempre foi marxista, né, Claudinho? Então, quando ele era liberal, né, ele percebeu isso. E foi evocado, inclusive, por Pachucanes, quando ele diz que o ordenamento jurídico, as leis, são reflexos, são uma expressão da sociedade capitalista, que é escalonada verticalmente, que existe para a opressão. A Cláudia, ela lembra da questão do conceito de ser humano, e eu chamo aqui o conceito capitalista de ser humano, gostaria de trabalhar com esse conceito. No conceito capitalista de ser humano, só são seres humanos e, logo, detentores e titulares de direitos quem é minimamente capitalizado, quem se insere minimamente num patamar mínimo de poder social, num patamar mínimo de superioridade hierárquica no ponto de vista de opressão social. E, finalmente, Rubens vem aqui e traz essa enxurrada de conteúdo, junto com a enxurrada que já tinha vindo antes,
falando do neoliberalismo como uma racionalidade a partir de uma compreensão empresarial das relações sociais, né? É uma elaboração, um aprofundamento da objetificação, da bifurcação, né, que o trabalhador tem, conceituada por Marx, né, que ele é, no contrato de trabalho, ele é um só tempo, sujeito e objeto do contrato de trabalho. O trabalhador convertido numa coisa, que pode, obviamente, como todas as coisas, ser descartado. E, a partir desses conceitos, eu, respondendo ao que Raquel perguntou, o fascismo ele é irmão do neoliberalismo. Por quê? Porque, como o Rubens também mencionou, e Marx já tinha diagnosticado, as crises econômicas são inerentes ao capitalismo. Elas são necessárias ao capitalismo, elas são produzidas, reinventadas pelo capitalismo. Por quê? Para superar fases de estagnação que a própria sociedade capitalista, que o próprio sistema capitalismo acaba se colocando. E toda vez que há uma crise econômica, junto com ela vem uma onda de conservadorismo. Conservadorismo em todos os sentidos que nós podemos... conservadorismo nos costumes, conservadorismo econômico. Há uma reação a si mesmo e uma superação de si mesmo que o capitalismo faz e que traz consigo uma onda de conservadorismo. O fascismo, ele nasce assim. Muitos estudiosos discordam, mas eu me filio ao entendimento de que estamos sim vivendo uma escalada fascista nessa nossa sociedade brasileira. Evidentemente, com algumas variações em relação ao fascismo clássico do início do século XX. Mas os sinais são muito evidentes. Então, assim, começando a crise do capitalismo, com a crise econômica que começou em 2008, lá nos Estados Unidos, do subprime, o neoliberalismo já definido e aprofundado pela Cláudia, pelo Rubens, e já exemplificado pela Ana Paula, ele vai se aproximando de um extremo de esgarçamento de valores que muito nos aproxima daquele clima, daquele início do século XX, pós-quebra da Bolsa de 1929. E quando o capitalismo se vê numa crise, ele reage a si mesmo violentamente. E aí, como consequência, o que se vê? Supressão de direito dos subalternalizados, intensificação do acúmulo, com correspondente avanço da miséria e da fome, protecionismo dos bancos e grandes conglomerados e redução do acesso ao bem-estar social para os subalternalizados. E em subalternalizados, eu preciso esclarecer que somos todos nós que vendemos a nossa força de trabalho para sobreviver, né? Juiz vende força de trabalho, a não ser que seja de família, assim, trabalho de esporte. Quem trabalha para ganhar um salário, para sobreviver, vende sua força de trabalho, está vendendo seu corpo para trabalhar, é proletário. Só para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Toda essa situação, todas essas características, elas desembocam hoje em dia no que Achille Mbembe chama de necropolítica, já mencionada aqui pela Cláudia e pelo Rubens. O Achille Mbembe, ele é estudioso da escravidão, da decolonização, da negritude, e ele relacionou o discurso e o poder de Foucault a um racismo de Estado presente nas sociedades contemporâneas. Esse racismo de Estado que também a Ana Paula demonstrou aqui. Esse racismo fortaleceu políticas de morte, um poder de dizer quem vai viver e quem vai morrer, uma decisão de escolha de quem merece a vida e a quem só se delega a morte. Estruturas com o objetivo de provocar a destruição de alguns grupos. E aqui no Brasil nós falamos dos grupos
pobres, periféricos, negros, excluídos. Essas estruturas, elas são formas contemporâneas de vidas sujeitas a um poder de morte e seus respectivos mundo de morte. Então, o que nós estamos falando é de uma política de morte, é de tratar a morte como um dos instrumentos de superação de uma crise econômica. Né? É muito mais, é uma questão muito mais do que ética, é uma questão de também financeirizar a morte. Além dessa característica, nós vemos, em comum com o início do século XX, uma desmobilização da classe trabalhadora para enfrentar e resistir a esse avanço de violência estatal e de violência econômica, um processo massificado, um movimento de massa de não dominantes, né, de pequenos burgueses. Aí nós falamos dessas pessoas que moram em bairro de classe média, que vivem numa casa de classe média, que compram um carro, né, do ano, mas não é o carro de ponta, é um carro bom, mas não é um carro de ponta, dividido em 60 prestações, mas que se acha rico, se acha dono de capital. A proletarização desses pequenos burgueses, e ontem, esses dias, essa semana, saiu uma informação ali em algum lugar, o quanto a nossa classe média está caindo para o nível da miséria. Nós estamos a cada vez mais aproximando, diminuindo a desigualdade da classe média com a classe pobre, mas diminuindo, empobrecendo a classe média. Né? E esse é um fator que nos aproxima do início do século XX. Oi, já? Um minutinho para você concluir. Exagerei, tá vendo? Eu exagerei, sabia que eu ia exagerar. Vou só terminar de caracterizar aqui o fascismo. O nacionalismo, que no Brasil se evidencia com a hipocrisia e o entreguismo, o americanismo, o militarismo e a guerra imperialista, que, como de forma farsesca, se evidencia com a ameaça de invasão à Venezuela, grupos paramilitares, as milícias, né? Nós sabemos o poder das milícias no Rio de Janeiro, e nós sabemos também que tem grupos paramilitares oriundos, inclusive, de igrejas, como se isso fosse uma coisa muito lógica, mas não é. E, por fim, o racismo e o bode expiatório, a figura do bode expiatório, a ânsia pela extinção do opositor ou diferente. E aí nós podemos exemplificar com o PT, o Lula, o adolescente, a mulher, a LGBTfobia, o povo negro pobre e periférico. Eu vou parar por aqui, claro, porque já acabou meu tempo, eu sabia que eu ia extrapolar. Na segunda parte, eu vou falar sobre as características mesmo do fascismo, no neoliberalismo, e o papel do judiciário, né, em toda essa confusão. Ana, querida, nós entendemos o seu recado em unir os nossos corpos ao das mães na resistência e na luta para evitar outros lutos, isso ficou muito claro, muito obrigada pela sua intervenção, e exigir do Estado políticas públicas, que com tudo isso que foi dito por todos vocês, nós perdemos direitos, e sequer esses direitos que nós tínhamos perdido, que nós perdemos, fez parte efetivamente do patrimônio de alguns grupos. Quer dizer, nós tínhamos a Constituição, algumas melhoras nós conseguimos, melhoras na jornada de trabalho, melhora com uma dignidade ao trabalhador com a sua carteira de trabalho, melhora na previdência social. Então, mas isso não era estendido a todos. E a gente sabe que tem que exigir o resgate desses direitos e a extensão desses direitos, né? Saúde, educação, trabalho, para todas as pessoas.
Então, eu, com muita confiança, eu digo que esse é um compromisso da JD, do Fórum Social Mundial, dos juristas da BJD, de todas as entidades que compõem esse pool para conseguir resgatar os direitos perdidos, estendê-los para todos, e também acreditamos que é possível um outro mundo fora desse padrão que foi exposto aqui hoje. Então, esse é o nosso compromisso. E aí eu te faço uma pergunta para essa nossa nova rodada, agora são 7 minutos, se você percebe diferença no tratamento, se você percebe que houve melhora ou piora a partir da constituição do grupo Mães de Manguinhos, que foi, eu não sei exatamente, o seu filho faleceu em 2014, você pode responder isso para a gente, mas a partir da criação, houve melhora ou piora? O que o movimento conseguiu? Qual a relação das autoridades? E quais são os projetos e as esperanças das mães de Manguinhos? Se vocês têm contato com as mães de Acari, se vocês têm contatos com outros grupos de mães que têm esse temor, né, da vida dos seus filhos. Pode responder para a gente. Então, agora serão 7 minutos. Nós começamos agora 19h20. Quando for 19h26, eu vou te dar um toque para que você ainda tem mais 1 minuto, tá bom? Obrigada. Tá bom. Então, a gente tem uma relação, sim, com outros movimentos, né, com outros grupos de mães e familiares. Eu não lembro agora a data exata, mas eu cheguei a conhecer duas das mães de Acari, ainda vivas. Me parece que depois desse encontro, que, se não me engano, acho que foi em 2015 ou 2016, eu não lembro muito bem, mas foi lá na OAB, foi na OAB aqui no Rio. Eu participei de uma mesa de debate junto, e lá estavam duas das mães de Acari. Eu tive o privilégio, né, de conhecer essas guerreiras que foram pioneiras, né, nessa luta em busca por justiça por seus filhos. E a gente luta junto com outros movimentos, né, além do pessoal de Acari, né, do Fala Acari, Coletivo Papo Reto, do Complexo do Alemão, o movimento, né, a rede de comunidades e movimentos contra a violência, é uma grande parceira nossa, né, nessa busca por justiça, por memória, por verdade, por garantia de direitos. Também a gente caminha junto também com as Mães de Maio, o movimento Mães de Maio de São Paulo. É um movimento que muito inspirou as mães de Manguinhos. São vários outros movimentos, movimento Moleque, porque além do extermínio, né, propriamente dito, dos corpos, também tem uma forma de genocídio, que é o encarceramento em massa, né, dessa população. E o movimento Moleque é um dos movimentos, né, de mães que surgem, né, após essas mães terem seus filhos privados de liberdade. Então, são vários outros movimentos que nos fortalecem nessa caminhada, que a gente vai conhecendo, vai trocando muito, e sempre que a gente vai para fazer ações, né, são sempre ao lado desses movimentos, né, a gente está sempre junto. E tem aí a DPF, né, a DPF 635, que nós, as Mães de Manguinhos, junto com o Coletivo Papo Reto, e também outros coletivos de favelas, outros movimentos de favela, somos amigos da corte, né, nessa ação, né, que buscou dar uma parada nas ações, né, nas operações policiais nas favelas. Isso aconteceu, teve um momento, né, no início da pandemia,
que deu certo, inclusive tem pesquisas que revelam que teve uma diminuição de 73%, foi diminuído o número de homicídios cometidos pela polícia nesse período. Infelizmente, nem o Supremo, nem uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça é respeitada, né? Estamos aí de novo com as operações acontecendo nas favelas, mas a gente segue na luta, acreditando. Quando meu filho foi assassinado, muitas pessoas falaram para mim, Ana Paula, deixa isso para lá, você já tem dor demais, isso não vai dar em nada. Mas como eu falei antes aqui, eu acredito na minha luta. Nada para a gente nunca veio de graça. Todas as leis que conseguimos nesse país tiveram que ter muito sangue derramado, muitas lágrimas, muita dor. Foi com o sofrimento do nosso povo. Nada para nós nunca veio de graça. E a morte dos nossos filhos não pode ser em vão, sabe? Nossos filhos são valiosos demais para nós. Então, a gente segue nessa luta pela vida de todos, né? E acreditando, sim, que nós iremos fazer a justiça. A Débora, do Movimento Mães de Maio, disse uma vez, somos nós, as mães desse país, que vamos parir um novo Brasil. E eu acredito muito nisso. Muito bonito, muito importante vocês também se fortalecerem com esses outros grupos. Parabéns. Que a luta não seja em vão e conte com outros parceiros nessa luta, para vocês se protegerem também, tá bom? Parabéns. Obrigada. Agora eu vou passar para Cláudia e já vou direto numa pergunta que a nós muito nos afeta, nos entristece, mas nós estamos aí também para combatê-la. Como o judiciário, Cláudia, tem reproduzido a violência de ódio contra mulheres, contra o oprimido? Como é que o que você pode falar para a gente nesse assunto? Vamos lá. 7 minutos, né, Raquel? Sim. Vamos lá, então. Eu queria, antes, só um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o neoliberalismo, especificamente em relação às mulheres e às mulheres negras, bem rapidamente, para depois entrar, então, na questão da Raquel, que eu acho que elas têm também uma conexão, né? Porque, como a gente viu, né, aqui, das falas da Ana Paula, do Rubens, da Simone, né? A gente pode perceber que essa conjugação entre o neoliberalismo e o extremismo, né, os fascismos, ela tem também uma coloração diferente, ela atinge de maneira diferente os diversos grupos vulnerabilizados. E no caso, especificamente das mulheres, né, e das mulheres racializadas, das mulheres, enfim, das classes periféricas, essa manifestação é ainda mais dramática, né? Então, a gente pode perceber que essa conjugação entre o neoliberalismo e esse extremismo, ele produz uma articulação nova entre o patriarcado e o capitalismo, né? E isso vai ser percebido em tarefas relacionadas à reprodução social. Então, essas tarefas de cuidado, de saúde. Então, nessa conjugação entre o neoliberalismo e esse extremismo, né, conservador, esses papéis, esses estereótipos de gênero vinculados ao cuidado, à saúde, à alimentação, enfim, eles são não só reforçados por uma estrutura realmente de obediência, mas por uma moralidade conservadora que vem junto com esse ideário desse fascismo, né? Então, por exemplo, a gente pode verificar aqui no Brasil, né, esse incremento, por exemplo, das igrejas, né? Então, as igrejas também atuando como mecanismos de reforço dessa estrutura de obediência em cima dos corpos feminizados.
Então, à medida em que a gente tem esse reforço desses papéis, a gente tem o sucateamento, né? O esvaziamento das estruturas estatais exatamente com esse tipo de serviço. Então, quando a gente sucateia a saúde, sucateia as estruturas de assistência social, a gente encontra uma conexão, né, que afeta diretamente esse grupo, que é o grupo das mulheres, dos corpos feminizados, das mulheres responsáveis por essas estruturas de reprodução, né? Bem, aí agora eu vou passar, então, para a pergunta da Raquel, né? Sobre exatamente o Poder Judiciário. Como é que o Judiciário, né? Qual tem sido o papel dele? O racismo institucional, o machismo estrutural já motivaram condenações do Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, exatamente pela atuação do Poder Judiciário de forma contrária, violadora de direitos humanos. Isso pode ser visto nos casos Simone André Diniz e no caso Maria da Penha, né? Alguns entre tantos. De lá para cá, dessas condenações para cá, foram detectados alguns progressos, mas muito tímidos, né, diante da magnitude, né, desses fenômenos e dos desafios que decorrem deles, agravados exatamente por esse quadro de aprofundamento do conservadorismo extremista, que instrumentaliza cada vez mais agentes públicos, né, agentes da segurança pública e do próprio sistema de justiça, né? Parece até inacreditável, né? Mas a proposta de excludente de ilicitude que exime policiais da punição em situações de confronto, né, a tal da licença para matar, né, Ana Paula, ela foi incluída no pacote anticrime e parece inacreditável, mas ela foi proposta por um ex-magistrado, né, e defendida por um ex-magistrado. Então, a gente vê que o próprio Poder Judiciário tem sido efetivamente responsável, né, não só por sua atuação, mas por suas decisões, por práticas, enfim, por discursos, pela naturalização e pela perpetuação de situações que, de acordo com os parâmetros internacionais, poderiam efetivamente ser consideradas até como práticas de ódio ou discursos de ódio. Eu acho que um exemplo emblemático bem recente, que está fresquinho na memória de todo mundo, é o caso da Mari Ferrer, né, acontecido aqui em Santa Catarina. Bem, então a gente nota, né, que existe essa tendência, né? O Rubens fala muito bem disso nas obras dele, né? Sobre como esse pensamento, como essa mentalidade realmente invadiu o Poder Judiciário, como esse extremismo conservador encontrou um eco muito potente dentro do Poder Judiciário, né? Instrumentalizando então essa visão punitivista de lei e ordem, enfim, que encontra aí, né, uma acolhida, infelizmente, muito grande dentro da nossa instituição. Por outro lado, a gente vê também uma disputa, por outro lado, a gente vê uma tendência em sentido contrário. A Ana Paula trouxe aqui a DPF 635, né, a DPF das favelas, cuja decisão do ministro Fachin foi referendada pelo plenário do STF, né, determinou a suspensão das operações policiais durante a pandemia, e, né, as audiências públicas nessa DPF, que foram realizadas agora, né, nos dias 16 e 19, né, estão lá disponíveis no canal do Supremo, elas são um manancial muito rico à disposição ali dos ministros, né, a fim de que eles incorporem nessas reflexões, nas suas decisões, nas suas deliberações, essas vozes que tradicionalmente são silenciadas, dificilmente encontram aí um espaço dentro do Poder Judiciário, né? Então, vê-se assim que o Judiciário está oscilando entre essas duas lógicas, né? A lei e a ordem, exacerbada nesse contexto autoritário que caracteriza o nosso neoliberalismo vigente aqui no Brasil, né? E essa lógica de valorização e resgate dos direitos humanos, exemplificada pela decisão na DPF 635. Resta saber nessa disputa qual dessas lógicas vai alcançar maiores resultados. É um embate difícil, é uma disputa muito aguerrida, né, digamos assim. E como nós estamos, né, Raquel, no Fórum Social Mundial, a pergunta é: um outro poder judiciário é possível?
né? Acho que essa também é uma pergunta que nós devemos nos ocupar, né? Porque a crítica, a tomada de consciência sobre esse caráter estrutural da violência, sem dúvida, é uma contribuição muito importante, né? Então, nesse sentido, reconhecer a responsabilidade que o próprio Poder Judiciário tem em todos os seus níveis hierárquicos, né? Na naturalização, na perpetuação desses estereótipos, na perpetuação dessas práticas, desses produtos que podem até ser caracterizados como produtos, né? Uma jurisdição, vamos colocar uma jurisdição de ódio, né? É importante que a gente tome consciência disso. Mas só a consciência não basta, né? Então é necessário uma reformulação radical, que desmonte os pilares do racismo e do sexismo institucionais, já a partir do ensino jurídico, dos métodos de recrutamento e treinamento dos magistrados e dos servidores, né? A reformulação de práticas, discursos, posturas de vida dos agentes públicos que atuam na jurisdição, não apenas das pessoas que ocupam o cargo da magistratura, mas também, né, assessorias, secretarias, enfim, todos os envolvidos no serviço público da jurisdição. É preciso retomar as audiências de custódia presenciais. É preciso implementar o juiz de garantias no Brasil, para o desmonte da mentalidade inquisitória que ainda molda as práticas judiciárias. Enfim, é preciso retomar as balizas de um Estado de Direito em que as forças do Estado, notadamente a jurisdição e as políticas de segurança pública, existam para garantir o exercício dos direitos da cidadania e não como agentes ou partícipes de seu extermínio e violações de direitos humanos. Então, é possível um outro judiciário? É possível, a tarefa é árdua, né? Mas é necessário para que a gente possa superar esse estado de coisas que foi até reconhecido pelo próprio ministro Fachin como também um estado de coisas inconstitucional, né? Que está em curso ali nas comunidades do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, né? Então, esse seria a minha fala, a minha tentativa de resposta para a pergunta da Raquel. Cláudio, obrigada, principalmente por introduzir essa questão do acesso, né, ao judiciário e do acesso para tornar-se juiz, né? Nós temos que pensar nos nossos tribunais superiores, se nós escolhemos a melhor maneira de compô-los. E eu peço para você aceitar a Simone, que a Simone caiu, está pedindo inclusão. Eu não contei para vocês, mas a Claudinha tem aqui o poder de aceitarmos ou não. E agora eu passo a palavra para o Rubens e vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é conteúdo das suas preocupações. Rubens, percebido que o neoliberalismo quer desregulamentar por ter desejos ilimitados de concentração de renda, de lucro, alguém está com o microfone aberto. Sou eu. Isso. A defesa da regulação jurídica, tá entendendo, Rubens? Centrada no Estado de Direito é essencial? Impõe-se conjugar os sistemas nacional e internacional, visando assegurar a Declaração dos Direitos Fundamentais e os avanços da própria democracia para impedir o retrocesso social? Torna-se indeclinável a preservação no plano nacional das harmonias e independência entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, dotados de legalidade e legitimação? E eu digo que essa minha pergunta eu não posso agradecer a todos que estão no chat, mas a JD está em peso, eu agradeço muito as pessoas de estarem aqui conosco, e essas minhas perguntas, elas foram inspiradas numa provocação da Magda Biavaski, que a Magda, como é uma juíza ligada ao mundo do trabalho, ela fez a indagação, mas se a lei é sempre dominação opressora, por que a reforma trabalhista? Por que os liberalizantes em cursos no país querem desregulamentar? Então, eu te deixo aí com essas nada simples indagações.
Obrigado pela pergunta, obrigado a participação da queridíssima Magda. É muito bom ter ouvido todos vocês até agora. E agora eu tenho 2 horas para responder essa tua pergunta. Não é isso, Simone? Difícil. Raquel, olha a situação que você me deixou. Vamos lá. De fato, o marco normativo do neoliberalismo é a ilimitação, porque se busca cada vez mais a acumulação tendencialmente limitada, se busca cada vez mais lucro, lucro, lucro. Não por acaso, para o detentor do poder econômico, diminuir a margem de lucro, ou seja, respeitar algum tipo de limite, se torna algo insuportável, o que faz com que ele defenda, por exemplo, golpes de Estado na América Latina, o que faz com que esse detentor do poder econômico, não raro, se alie a propostas fascistas, e o fascismo está ali sempre disponível quando o capitalismo convoca para atuar dentro do Estado. Dito isso, eu acho que a gente tem que pensar qual tipo de limite seria útil e necessário para superar essa lógica neoliberal que impõe uma luta, uma concorrência generalizada, uma luta de cada um em relação aos outros, impedindo a criação de laços sociais, o respeito e a vida em comum. E aí eu vou aproveitar essa tua pergunta para dialogar com a pergunta anterior. Eu falei que era necessário uma lógica alternativa, uma racionalidade alternativa à racionalidade neoliberal. Então, de fato, é necessário substituir essa lógica que torna tudo e todos objetos negociáveis por uma lógica que resgate uma esfera do inegociável. Uma pessoa não pode ser morta. Uma pessoa não pode ser tratada como objeto. Isso não tem nada de revolucionário. Eu estou aqui citando Kant. Eu estou falando da impossibilidade do ser humano ser instrumentalizado. Então, qual é essa lógica alternativa? Qual a contra-hegemonia que nós temos que colocar em jogo? Eu tenho defendido, na linha do Dardot e do Laval, que a racionalidade alternativa ao neoliberalismo é a racionalidade do comum. O que é o comum? Comum é aquilo que todos nós construímos juntos na nossa caminhada histórica, com muitas mortes, às vezes, né? E em relação ao qual todos nós somos responsáveis também pela manutenção. No plano normativo, o que é o comum? O comum são direitos humanos, aqueles direitos inerentes a cada um de nós pelo simples fato de termos nascido com vida. Mas são os direitos humanos não numa perspectiva exclusivamente eurocêntrica. São os direitos humanos como aqueles direitos necessários àquilo que na tradição cristã se chama vida boa. São os direitos necessários a uma vida digna para todos, todas e todos. Nesse sentido, o sistema nacional, o sistema internacional de direitos, tratados e convenções internacionais, que tratam de direitos fundamentais, que tratam de direitos humanos, precisam necessariamente ser incorporados. Porque o Estado neoliberal é esse Estado pós-democrático, no qual desaparece a soberania popular e desaparece também qualquer pretensão de fazer valer direitos e garantias, sejam individuais, sejam sociais, sejam difusos. Os direitos humanos são a dimensão normativa do comum. E, nesse sentido, é indispensável resgatar esses limites ao exercício do poder, de qualquer poder. Perceba, quando a racionalidade neoliberal quer afastar direitos trabalhistas, direitos previdenciários ou direitos individuais, até direitos da própria tradição liberal, ele está fazendo porque percebe esses direitos como obstáculos a essa acumulação tendencialmente limitada, como obstáculos ao seu lucro. Respeitar direitos implica em limitar o exercício do poder. E o poder econômico não quer ser limitado, o poder político não quer ser limitado. Nós estamos falando
de fato, em substituir essa racionalidade neoliberal que tende à ilimitação pela racionalidade do comum. Nós temos que resgatar a hipótese comunista, no sentido empregado pelo Alain Badiou, né? Não é porque o comunismo real, aquele comunismo que, o chamado socialismo real, aquele comunismo que se fez presente, apresentou distorções, que nós temos que jogar toda a hipótese fora. Óbvio que existiram erros, ninguém nega isso. Agora, nós temos que o quê? A partir dessa hipótese, ver onde foi errado e tomar outro rumo. Dito isso, encaminhando para o fim da minha resposta. Nós temos que aproveitar esse momento hoje, que é um momento de crise, e crise, etimologicamente, é um momento de decisão, é um ponto de decisão. Crise, na Roma Antiga, era um termo médico, era aquele momento em que o doente, a partir da doença, ou ele se curava ou ele morria. Então, nós temos que aproveitar esse momento de crise para adotar um outro caminho que não o caminho sinalizado pela racionalidade neoliberal. Nós temos que adotar esse caminho do comum, de resgatar o comum, de desdemonizar o comum, porque o comum, tal qual os inimigos do poder econômico, até porque o comum é um inimigo do poder econômico, foi demonizado. Tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é de todos nós, dos pretos, das mulheres, dos gays, das lésbicas, das travestis, dos transgêneros, esse comum precisa ser resgatado. E precisa ser resgatado com essa característica do inegociável. Não se negocia com o comum, não se negocia com a verdade, não se negocia com a liberdade. E tudo isso, hoje em dia, nós estamos fazendo o contrário absoluto. Nós estamos tratando pessoas como objetos descartáveis, nós estamos negociando com a verdade, com a liberdade, nós estamos negociando com os valores democráticos, com os princípios e regras democráticos. Nós temos que resgatar isso. Mas não é toda a regra, não é toda a regulamentação que nos interessa, é só aquela que amplifica os espaços de liberdade, que tem uma perspectiva democratizante, libertária e de resgate desse comum. Espero não ter ficado muito confuso, Raquel. Não, foi perfeito. Eu não posso nem comentar muito, gente, porque a Claudinha já me disse que nós temos mais 12 minutos de espaço. Então, Simone, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar você livre, porque pelo menos um minutinho para cada um, mandar um beijo, uma boa noite, saúde para todos, e vamos para a luta. Ok, Raquel, serei muito breve, só assim, ser inspirada pela sua pergunta ao Rubens e pelo que o Rubens falou, queria só chamar a atenção que a normatividade que contempla os interesses do subalternalizado, como a Ana Paula falou, ela é construída na luta concreta das tensões sociais entre os interesses dos subalternalizados, organizados em movimentos sociais, em movimentos populares, e os interesses do capital, dos dominantes, em resistência a isso. Com essa luta, nós conseguimos infiltrar na norma jurídica burguesa, na norma jurídica capitalista, né? Como eu já mencionei aqui, Pachucanes explica que a norma jurídica é uma expressão da sociedade capitalista. Ela não tem a vocação de superar as desigualdades capitalistas. Mas nós, com nossas lutas, com as lutas dos povos subalternalizados, nós conseguimos inserir na normatividade regras, princípios que contemplam os interesses dos subalternalizados. E é essa desregulamentação que o neoliberalismo quer fazer. O neoliberalismo quer destruir as conquistas humanitárias inseridas na nossa norma, no nosso ordenamento jurídico. Para superar tudo isso, assim, o Poder Judiciário, já falei, é um instrumento de perpetuação, como é um Estado juiz, nós somos instrumentos de perpetuação dessa relação de subalternalização. E, como disse a Claudinha, o Poder Judiciário contribui para a normalização, para a aceitação desse racismo estrutural, todas as vezes que um juiz recebe uma denúncia de tentativa de homicídio, quando o réu levou um tiro da polícia, e não tem nenhum tiro no camburão, e o policial não levou nenhum tiro, a vítima é criminalizada, toda vez que o Poder Judiciário recebe uma denúncia dessa, está normalizando
o racismo estrutural e o extermínio do povo negro. Toda vez que o Poder Judiciário reconhece como válido e praticamente presumida a verdade a palavra de um policial contra a palavra de uma testemunha que estava lá presente, viu o fato, está legitimando a violência de Estado, está legitimando o racismo no Estado, no Poder Judiciário. Então, eu quero terminar, já que assim, a gente tem pouco tempo, eu quero terminar dizendo o seguinte, que o neoliberalismo ele é produtor da morte. Ele é produtor da morte, ele se destina a produzir a morte. E para impedir esse processo macabro, tudo depende da capacidade que os movimentos sociais têm de se organizar e resistir. Sobretudo agora que o fascismo chegou ao poder pelo voto popular. Nós temos um governo fascista, nós não podemos deixar de falar isso. Como disse Marielle Franco, presente, sobreviver é resistir. Outras pessoas falaram aqui, Claudinha falou, Raquel falou isso. Aproveita para fazer sua despedida. Você tem agora um minuto. Já estou me despedindo. E eu quero dizer que os movimentos populares, eles organizados, são o caminho para a produção da vida. O MST, as Mães de Manguinho, o Grupo Moleque, as Redes da Maré, organizados, o povo vai conseguir vencer essa necropolítica. Eu quero fechar com um grande Krenak, que nos lembrou que nós, brancos, é que temos de nos preocupar com o avanço do fascismo e a política de morte do atual ocupante da presidência da República, porque os indígenas vêm resistindo há mais de 500 anos. O grande Krenak profetizou, quando não houver mais lugar para os índios na terra, não haverá lugar para mais ninguém. E o mesmo se pode dizer para todos os grupos subalternizados, organizados em resistência, porque são eles que defendem e constroem o direito de todos nós à vida. Fecha aqui. Obrigada e desculpe pelo exagero. Claudinha, Ana Paula, pode fazer sua despedida, 2 minutos. Eu quero agradecer novamente esse espaço, dizer que vocês, né, eu já disse isso na outra live, mas vocês são essa parcela de juízes, né, que nos fazem ter esperança, né, num outro judiciário, num judiciário melhor, né. Agradecer a todos e falar que a indiferença ela também mata, né? Então não vamos seguir indiferentes, não adianta só se comover na hora que vê a reportagem ou, né, na hora que uma violação está acontecendo. É preciso se indignar diariamente, sempre, e se movimentar. A partir dessa indignação, faça como o movimento das Mães de Manguinhos e outros movimentos. Se movimente, saia dessa inércia e vamos à luta. Obrigada, Ana Paula. Agora, Claudinha. Bom, eu quero também me despedir. O que dizer depois dessa fala, né, da Simone e da Ana Paula? Meu Deus. Bem, eu quero me despedir de todos, dizer da minha grande alegria de ter participado dessa live, de ter conhecido a Ana Paula, porque eu moro aqui em Santa Catarina, né? Então, fiquei muito feliz. Espero que um dia a gente se encontre presencialmente. E dizer, né, que nós estamos no Brasil que superou a marca dos 400 mil mortos, né, 400 mil mortos pela Covid, e falando de toda essa tragédia da letalidade policial, e nós percebemos que, apesar do número enorme de mortos por dia, os nossos sinos não dobram, as igrejas não batem seus sinos, em homenagem aos mais de 2 mil mortos diários, né? Nós realmente estamos naturalizando a morte está se incorporando à nossa paisagem. E aí eu evoco a fala da Simone, a fala da Ana Paula, né? Nós temos que nos indignar, nossa indignação tem que ser diária, não podemos nos acostumar com esse estado de coisas, né? Os nossos sinos, se eles não dobram nas igrejas, que eles dobram dentro de nós, né? Que os nossos sinos internos estejam sempre dobrando, porque, na verdade, eles estão dobrando por todos nós, porque nós estamos sendo subtraídos
da possibilidade de conviver, de viver com todas essas pessoas que estão partindo. E a nossa nação está ficando cada vez mais pobre, né? Pela partida de todas essas pessoas, de suas vidas interrompidas. Então, é nesse sentido também a minha fala e o meu abraço a todos. Rubens, por favor. Bem, eu estou muito impactado com tudo que vocês falaram agora, fala da Ana Paula, da Simone, da Cláudia. É o que faz a gente manter essa vontade de fazer diferente, né? De mostrar que nem todo mundo naturalizou o absurdo. Eu acho que essa talvez seja a grande lição desse encontro, né? Nós temos que criar a necessidade de desnaturalizar o absurdo, desnaturalizar tantas mortes desnecessárias, seja por ação de grupos de extermínio ou pela ação de agentes estatais, seja por esse deixar morrer da população, que não passa de um cálculo de interesse visando a economia em contas públicas, ou redirecionar dinheiro da Previdência ou das políticas sociais para ajudar os detentores do poder econômico. É isso, né? Hoje, uma das coisas talvez mais geniais dos neoliberais foi ter vendido a imagem que não existe outro mundo possível, que tem que ser assim, que qualquer pessoa que pense diferente está errado, que não adianta, isso leva ao imobilismo. Então, acho que um evento como esse, no Fórum Social Mundial, aponta no sentido contrário. Vida longa ao Fórum Social Mundial, vida longa aos que se indignam com o absurdo, vida longa aos que choram seus mortos, vida longa àqueles que não querem mais chorar seus mortos. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Um grande beijo para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Uma honra. Gente, agradeço aos que aceitaram o debate, convidados imprescindíveis. Agradeço os ouvintes. O Fórum Social é temático. O tema é democracia e justiça, ou justiça e democracia, um depende do outro. E em meio a essas diversas possibilidades e do absurdo não ser natural, de luta, identificamos uma importante estratégia de resistência: garantir a nossa Constituição como ponto de partida, mas não de limite, unir as pautas dos grupos oprimidos, respeitadas as especificidades secularmente ignoradas ou violentamente reprimidas dos povos originários, imigrantes, sem teto, sem terra, afrodescendentes, mulheres, LGBTQI+, e outras sensibilidades sociais na defesa da democracia e, consequentemente, na luta e resistência contra os retrocessos. Obrigada demais, um beijo para todos. Foi muito bom vê-los. Beijo ainda para que todos. no vídeo, foi bom vê-los. Beijo. Beijo, meus amores, que felicidade. Um abraço. Tchau. Um abraço para todos que estão nos assistindo, que enviaram carinho para a gente. Um beijo. Se cuidem. Isso mesmo. Obrigada, Ana Paula. Cuidem-se todos. Um beijo. Claudinha já acabou de transmitir, a gente fica aqui, a gente sai, como é que a gente faz?